Olá, irmãos. A graça e a paz do Senhor a todos. É muito bom, um privilégio, mais uma vez, trazer a palavra do Senhor a vocês. Por isso, desde já, inscreva-se no nosso canal, curta os nossos vídeos, o nosso conteúdo, ative as notificações para que sempre que nós lançarmos um vídeo aqui no YouTube, ele chegue até você, ele chegue até a sua família, até a sua casa, para que mesmo virtualmente nós continuemos todos juntos aqui na comunhão do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, nós vamos ler juntos. Carta de Paulo aos Filipenses, do capítulo 2, versículo 2 ao 4, por enquanto. A palavra do Senhor diz: completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Por enquanto nós vamos ler até aqui, irmão, porque hoje nós queremos conversar sobre um tema que é muito recorrente nos nossos dias, uma palavra que está muito na moda, mas que apesar de estar muito na moda, ela não é muito aplicada. Qual é essa palavra? É a empatia. Amém, irmão? Empatia que é diferente de simpatia. O que eu quero dizer com isso? Empatia é totalmente diferente daquilo que você quer mostrar para as pessoas. Simpatia é você ser agradável ao próximo, é para que ele se sinta bem na sua presença, para que você seja uma pessoa agradável ao que ele está esperando receber. Simpatia é algo que nós queremos exteriorizar. Ou seja, o que eu quero mostrar para fora, mostrar para o meu próximo, mostrar para que os outros se sintam bem com aquilo que eu sou. Empatia também é diferente, por exemplo, de compaixão. O que é compaixão, irmão? Compaixão, você passa, por exemplo, por alguém que está passando por uma dor muito grande, alguém que está com uma perda na família, em luto, ou que está com alguma doença, com alguma condição adversa, e você se compadece, você sente o que aquela pessoa está sentindo naquele momento. Você entende pelo que ela está passando e se compadece, se entristece junto, sente aquilo, a mesma coisa que aquela pessoa está sentindo. Empatia é totalmente diferente disso, porque empatia, como diz aqui no versículo 3 dessa passagem que nós lemos de Filipenses, ele diz que nós devemos ter o mesmo ânimo, o mesmo sentimento, que nós devemos sentir a mesma coisa, mas é algo que não é instantâneo. A empatia nunca é um sentimento instantâneo. Não é algo que você passa, por exemplo, por algum morador de rua e doa ali uma moeda, faz uma caridade num ato de piedade porque você se compadece daquele momento que ele está passando, mas você não procura entendê-lo. Você não procura ir além da superfície, adentrar ali no sofrimento que aquela pessoa está passando, entender o que ela está passando. Empatia é colocar-se no lugar do outro, colocar-se no lugar do seu próximo, colocar-se no lugar daquela pessoa, não somente naquele momento, mas buscar entender pelo que aquela pessoa está passando, entender o que levou até aquele ponto, porque a nossa história, irmãos, ela não é o que você está passando hoje, o que você está sentindo hoje aí na sua casa, ela não é construída do dia para a noite. Nenhuma situação, nenhum problema, ele é constituído, ele é estabelecido instantaneamente. Tudo isso ocorre em degrau por degrau. Depois de muito tempo, depois de muita história, depois de muitos acontecidos, você é levado até este momento pelo qual você está passando. E empatia é você mergulhar nisso, você entender o próximo. Por exemplo, eu falei aqui da questão do mendigo, por exemplo, na rua, de alguém que está padecendo necessidade, de um morador de rua. Compadecer-se dele é você passar ali naquele farol, onde aquela pessoa está, e dar ali fazer um ato de caridade, doar ali uma quantidade de dinheiro ou qualquer coisa que você faça por ele naquele momento. Empatia, talvez, seja você aprofundar essa relação. É você tentar entender o que levou aquela pessoa, quais foram os traumas que levaram aquela pessoa a estar naquela condição, para quê? Diferentemente da simpatia ou da compaixão, a empatia ela é muito mais transformadora. Porque você vai entender, você vai buscar compreender, você vai conversar, você não vai simplesmente agir instantaneamente, irmão.
E a empatia hoje em dia, ela é fundamental para tudo que nós estamos vivendo, para o modelo de sociedade que foi construído através da história e no qual nós estamos inseridos, irmão. Porque hoje em dia nós temos uma situação, nós temos uma realidade muito instantânea, relações instantâneas, nós temos sentimentos instantâneos, nós somos todos muito focados no imediato. Nós somos todos muito focados naquilo que acontece. E como diz no versículo 4 que nós acabamos de ler aqui em Filipenses, a palavra do Senhor diz que não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Entenda a realidade do seu irmão. Mas, Fábio, isso dá muito trabalho. Isso é muito difícil. Isso me tira da minha zona de conforto. Eu brinco às vezes porque assim, a zona de conforto tem um nome, tem esse nome porque é confortável. Então por que eu vou sair da zona de conforto? Mas isso é uma brincadeira, irmão. Porque se você escolheu o cristianismo, se você escolheu ser um servo de Cristo, se você aceitou o nome do nosso Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, eu gosto de uma frase que C.S. Lewis deu uma vez numa entrevista, que ele diz que se você, eu vou até pegar aqui a citação correta, para que você entenda, que diz o seguinte: se você está à procura de uma religião que o deixe confortável, definitivamente eu não lhe aconselharia o cristianismo. Isso C.S. Lewis disse numa entrevista que ele deu para a revista Times, nos Estados Unidos, em meados da década de 40, tá? E é engraçado isso, porque quando nós buscamos a religião, quando nós buscamos a igreja, quando nós buscamos a Cristo, quando nós buscamos qualquer subterfúgio, geralmente nós buscamos isso para nos sentir confortável. Mas não é isso que o nosso Deus veio trazer para nós. Ele diz: vinde como estais, mas transformai-vos, sejam transformados pela renovação que há no Espírito Santo de Deus. Ou seja, ele te chama para que você seja transformado, para que você não permaneça naquele estado no qual você foi encontrado. E isso significa que muitas vezes vai dar trabalho. Você não foi chamado para ser agradado, irmão. Você não foi chamado para receber ali uma palavra que te deixe confortável e seu coração extremamente feliz. Nós vivemos na sociedade da felicidade, o culto à felicidade, quando nós verdadeiramente devemos cultuar a Deus. Quando nós verdadeiramente devemos cultuar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ele nos ensina todo dia. E apesar de difícil, porque ser empático é muito difícil, ser empático é muito complicado. Você não quer entender, você quer corroborar o seu pensamento, você quer corroborar a sua história. Vou te dar um exemplo bem prático que a gente está passando nos dias de hoje, com essa crise da pandemia que nós estamos vivendo. Vou dar o meu exemplo, vou falar de mim. Eu poderia simplesmente, irmãos, ignorar tudo o que está acontecendo. Essa crise, para mim, pessoa física, Fábio Rodrigo Tavares Miranda, essa crise, ela não poderia existir. Ela não me afeta em praticamente nada, a mim pessoalmente. Eu não sou grupo de risco. Eu tenho 35 anos, não tenho nenhuma doença predecessora ou que infira em algo que possa me colocar num grupo de risco. Não tenho diabetes, não sou cardíaco, não tenho nenhum problema. Então eu poderia estar saindo da minha casa sem problemas. Eu poderia frequentar qualquer lugar sem problemas, porque ainda que eu pegue essa doença, provavelmente ela não vai me fazer nada. Questão de probabilidade, questão de matemática. Provavelmente ela não me aconteceria nada. Entretanto, irmãos, eu estou há mais de 70 dias dentro da minha casa, saindo somente para comprar, para ir no mercado, para ir numa farmácia, somente para serviços essenciais. Por quê, irmão? Porque, apesar de não me afetar diretamente, eu tenho pessoas pelas quais eu amo e eu me coloco no lugar dela, eu saberia que seria muito difícil. Falando não somente de ficar em casa, mas falando também da questão, por exemplo, econômica, que é a grande dualidade do momento. Ah, mas se eu ficar em casa, a economia vai descambar. É tudo real, irmão. É tudo verdade. Nós viveremos tempos muito difíceis e se você não estiver
com a sua esperança focada no nosso Senhor, as coisas podem dar muito errado, porque virão tempos difíceis economicamente. Porém, eu, Fábio, não fui afetado ainda. Meu salário não foi reduzido, a minha empresa tem mantido a perspectiva de emprego sem problema, então, economicamente e financeiramente, também eu poderia não ter problema nenhum. Mas eu entendo, eu compreendo aqueles que precisam levar o pão para suas casas. Eu entendo e compreendo aqueles que precisam trabalhar para que as suas famílias tenham o que comer. Eu conheço pessoas que já foram diagnosticadas com o Covid, irmão. Eu conheço pessoas que já perderam o emprego por causa dessa crise. Eu conheço pessoas que estão debilitadas psicologicamente por estar em casa, por não saber o que será do futuro. Eu te digo uma coisa, meu irmão. É difícil, é complicado, mas você tem de se colocar no lugar do próximo. E Jesus Cristo não te pede isso de uma maneira leviana. Ele não te pede isso de uma maneira que nós não pudéssemos fazer, que nós não pudéssemos estar dessa forma com Ele. Eu quero que você continue lendo comigo no livro de Filipenses. A partir do versículo 5 diz assim a palavra do Senhor: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Você que está na Igreja Evangélica Viver é Cristo sabe que essa é uma das passagens que eu mais recito, que eu mais admiro, porque eu trago aqui para você que é basicamente o cúmulo, o absurdo da empatia. Por que isso, irmão? Porque Jesus Cristo, ele é o próprio Deus. É a palavra, é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele se fez homem para que sentisse na sua própria pele, colocando-se no meu e no seu lugar, assumindo a figura do cordeiro que deveria ser imolado, que deveria ser sacrificado, para que o meu e o seu pecado não caísse sobre nós, mas caísse sobre ele. Ele não precisava fazer isso, ele não precisava passar por isso, mas ele escolheu fazer isso. Porque ele não nos ensina ditatorialmente como um ditador barato, dizendo o que você tem que fazer ou não fazer, mas ele vem para a terra, ele se esvazia, ele não usurpou de ser igual a Deus. Agora imagine você, irmão, eu sempre faço esse exercício, essa reflexão. Eu gosto muito, tem crente que não gosta daquele filme, O Todo-Poderoso, do Jim Carrey. Eu gosto muito daquele filme, aquele filme tem muito a nos ensinar. Tem crente que fala assim, nossa, mas você, aquele filme demonstra o ser humano querendo se igualar a Deus. Sim, você o tempo inteiro quer se igualar a Deus, irmão. Você quer transgredir a palavra de Deus de acordo com a minha vontade. Eu quero transgredir para que a palavra de Deus diga exatamente aquilo que eu quero ouvir. E se o seu cristianismo, irmão, se a sua religião, se a sua igreja não tem te confrontado, não tem te incomodado, então tem alguma coisa errada. Você provavelmente está frequentando um teatro, você provavelmente está participando de uma encenação ou de uma religião onde você mesmo é o seu Deus. Porque a palavra do Senhor, ela nos confronta o tempo inteiro. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus Cristo, ele não veio simplesmente dizer sem causa. Ele não veio simplesmente dizer sem motivo, sem razão. Antes ele se esvaziou. Ele é igual ao próprio Deus, porém ele se esvaziou da sua divindade, transferindo-se, vindo na forma de homem. Imagine você, o seu diretor na sua empresa, colocando-se na postura da mais baixo cargo e hierarquia que exista dentro da empresa. Você imagina algum homem fazendo isso? Eu não imagino. Você imagina alguma pessoa deixando empaticamente, colocando no seu lugar naquele momento onde, por exemplo, alguém da sua família está passando por um câncer?
Você imagina alguém, no momento de crise que nós estamos vivendo, perdendo empregos, economicamente sem futuro, sem saída, você imagina algum Deus, alguém colocando-se no lugar de pior valia, de pior conceito, de pior situação, para sentir o que você sentiu, para passar pelo que você passou, irmão? Pois é, Jesus Cristo nos ensina exatamente desta forma. Esvaziou-se de si mesmo. Este verbo, em grego, ele é escrito como kenosis. É a kenosis de Deus. É a kenosis de Jesus Cristo, de esvaziando-se a si mesmo, da sua propriedade divina. Ele se coloca a serviço daquele que não merecia nada, ao nosso serviço, para que empaticamente, colocando-se no meu e no teu lugar, nós pudéssemos ter vida, irmão. Nós pudéssemos ter vida e vida em abundante. Eu gosto muito do que diz em João 10:10, que diz que ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundante. Ele não diz que ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em felicidade. Ele não diz que nós tivéssemos vida e vida em alegria, e vida em riqueza, e vida em prosperidade. Ele disse que ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundante. Abundância de vida, irmão, é abundância de sentimentos, é abundância de situações, é abundância de guerras, de altos e baixos, mas em todas as coisas ele nos tem feito mais do que vencedores. Em todas as coisas ele tem nos amado. Ele se esvaziou de si mesmo. Ele se esvaziou de si mesmo para sentir o que você sentiu, para passar pelo que você passou, para que o testemunho dele tivesse sentido, não fosse um Deus alheio ao sofrimento humano, não fosse um Deus alheio à condição humana, não fosse um Deus longe de nós, mas um Deus que nos compreende. Ele te compreende, meu irmão. Ele te entende. Ele te acolhe e te abraça. Ele tomou o teu lugar na cruz. Essa crise ela não vai durar para sempre, irmão. Fique em casa se você puder. Cuide dos seus se você puder. Proclame a palavra do Senhor sempre que for necessário, com empatia, com zelo, com cuidado. Porque nós não sabemos pelo que aquelas pessoas estão passando. Nós não sabemos pelo que o nosso irmão está passando. Nós temos uma realidade, nós temos sentimentos distintos, pensamentos diferentes. Cada um foi criado num ambiente distinto. E isso é o corpo de Cristo. Não é uma série de dedos, não é uma série de braços, não é uma série de coração. Mas o dedo indicador é diferente do dedo anelar, que é diferente do polegar, que é diferente da orelha, que é diferente do nariz, do pé, da boca. Cada um tem a sua função. Cada um com a sua particularidade, cada um com o seu propósito. E ele ama a todos indistinguivelmente. Ele ama a todos por igual. Ele te ama. Ele está contigo. Ele é o Deus empático. Saiba disso e creia nisso em todo momento. Ore comigo neste momento, amém, irmão? Papai querido, nós nos colocamos, Senhor, neste momento a orar pela nossa nação, pela nossa igreja, pelo nosso povo, Deus. Que nós possamos, Deus, ter um pouco mais de empatia dentro da nossa vida, dentro do nosso coração, na nossa mente, para que nós compreendamos, Senhor, aleluia, o que o nosso próximo está passando. Cada um é afetado por essa crise de maneiras distintas, cada um é afetado pelos nossos problemas da vida de maneiras diferentes, Pai. Mas ainda assim, o Senhor nos amou igualitariamente a todos, Pai. Quem sou eu para dizer o contrário? Quem sou eu para agir de maneira distinta? Quem sou eu para agir ou julgar o meu irmão por aquilo que ele age, pela maneira que ele faz, pela maneira que ele passa, Pai? Senhor, só traz amor aos nossos corações, só traz misericórdia, Senhor, só traz compreensão, só traz, Senhor, aleluia, Jesus, um entendimento, a reflexão de que nós juntos somos mais fortes. E juntos da Tua Palavra, Senhor, com a Tua Palavra, Senhor, sedimentada, sendo o fundamento da nossa razão, sendo o fundamento da nossa espiritualidade, sendo o fundamento, Senhor, daquilo do que nós somos, Deus. Sendo a Tua Palavra este fundamento, Senhor, eu tenho certeza que o Teu amor propagará, que as pessoas sentirão, Senhor, aleluia,
mais abraçadas, Senhor, se sentirão, Senhor, mais consoladas, Senhor, pelo teu amor. Que eu seja um agente da tua transformação. Que eu não seja, Senhor, uma pessoa que quer simplesmente viver na sociedade da felicidade, aquela pessoa que quer se sentir confortável, mas que em todo momento, Senhor, o teu Espírito Santo, Senhor, venha nos incomodar, venha nos contristar, venha, Senhor, aleluia, Jesus, nos motivar a caminhar, Pai. Porque sempre seguiremos para o alvo, rumo à tua salvação, na qual o Senhor tem preparado o melhor para nós. É o que eu creio, em nome de Jesus. Irmão, guarda esta palavra no seu coração, guarda esta palavra para a tua vida. Seja mais empático, transmita o amor do Senhor, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso amado e eterno Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão consoladora do Espírito Santo de Deus esteja na tua casa, na tua vida, na tua família, para a honra e glória do nosso Senhor. Em nome de Jesus. Amém?